seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, tenho cabelos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça bege e uma blusa preta e o ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para fazer as anotações. Vamos à nossa aula de hoje. Queridos, nosso tema de hoje é interpretação de texto e efeitos de sentidos. Mas antes de nós partirmos para as questões, vamos tentar entender o que seriam esses efeitos de sentido dentro de um texto. Olha o que diz aqui. Os efeitos de sentido são recursos linguísticos que o autor usa para causar o impacto no leitor. Eles podem ser criados por meio de ambiguidade, oposição de ideias, ironia, humor, entre outros. Os efeitos de sentido são importantes para a comunicação, pois permitem que as pessoas expressem suas emoções, ideias e intenções de forma mais envolvente. Então, meus queridos, os efeitos de sentido, ele nada mais são do que a intenção de um comunicador, a intenção que ele quer provocar em um receptor. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui contando uma piada para você, eu iria mobilizar recursos de sentido para provocar o riso em você, que está ouvindo a minha piada. Então, eu poderia usar, por exemplo, a ambiguidade, a ironia, eu poderia usar uma figura de linguagem chamada hipérbole, tudo feito com o objetivo de atingir esse efeito de sentido que é causar o humor, certo? Vocês já observaram, por exemplo, que quando vocês estão assistindo um filme de terror, sempre tem uma trilha sonora no fundo, né? Aquela música de suspense, no momento mais tenso da ação, ou seja, aquela música, ela pretende também causar um efeito de sentido em você que está assistindo aquele filme. Então lembre-se, efeitos de sentido é a intenção do comunicador para o receptor, o que ele quer causar no receptor, certo? Vamos tentar aplicar esses conceitos dentro das nossas questões. Então vamos à nossa primeira questão. Questão da UEA CIS 1 de 2021. Para responder a questão, leia a crônica Sonho de Lesma de Moacir Ciliar. Ela nasceu lesma, vivia no meio de lesmas, mas não estava satisfeita com a sua condição. Não passamos de criaturas desprezadas, queixava-se. Nós somos conhecidas por nossa lentidão. O rastro que deixaremos na história será tão desprezível quanto a gosma que marca a nossa passagem pelos pavimentos. Vocês observam que é um texto bem humorístico, né? Uma lesma que não se identifica como uma lesma. A essa frustração correspondia um sonho. A lesma queria ser como aquele parente distante, o escargot. Olha que chique, até a palavra é chique, né, gente? O simples nome já a deixava fascinada. Um termo francês, elegante, sofisticado, um termo que as pessoas pronunciavam com respeito e até com admiração. Mas lembravam as outras lesmas, os escargots são comidos enquanto nós, pelo menos, temos a chance de sobreviver. Mas esse argumento não convencia a insatisfeita lesma. Ao contrário, preferiria exatamente terminar sua vida dessa maneira, numa mesa de toalha adamascada, entre talheres de prata e cálices de cristal. Assim como o mar é o único túmulo digno de um almirante batavo, respondia a travessa de porcelana, é a única lápide digna dos meus sonhos. Então a gente vê um texto, é uma crônica que evidentemente quer causar um efeito de sentido, que é, no caso, o humor em quem está acompanhando, quem está lendo essa crônica. Vamos ver o que a questão está pedindo da gente. Ainda tem um outro trecho, olha só. Assim pensando, resolveu sacrificar a vida por seu ideal. Para isso, traçou um plano. Tinha de dar um jeito de acabar em uma cozinha refinada, o que não seria tão difícil. Perto dali, havia uma horta onde eram cultivadas alfaces, belas e selecionadas alfaces de folha muito crespas. Alfaces destinadas a gourmet, sem dúvida. Uma dessas alfaces, raciocinou a lesma, me levará ao destino que almejo. Foi até a horta à doida velocidade de meio quilômetro por hora e ocultou-se no vegetal, que de fato foi colhido naquele mesmo dia e levado para ser comido. Infelizmente, porém, a alface não fazia parte de um prato francês, mas sim de um popular e globalizado lanche. Quando a consumidora foi comê-lo, constatou horrorizada a presença da lesma. Chamado, o gerente a princípio negou a evidência, disse que aquilo era um vestígio de óleo queimado, o que deixou a lesma indignada. Eu não sou óleo queimado, bradava. Eu sou uma criatura e uma criatura com um sonho. Respeitem meu sonho, ou será que, para vocês, nada mais é sagrado, só o direito do consumidor? Ninguém a ouviu, claro. Foi ignominiosamente jogada no lixo, junto com suas ilusões de grandeza.
e assim descobriu que quem nasceu para lesma nunca chega a escargot, mesmo viajando de carona em certas alfaces, principalmente viajando de carona em certas alfaces. Eu não sei vocês, mas eu senti um pouco de pena dessa lesma que não atingiu o seu sonho, mas claramente, como eu falei no início, é uma crônica que busca, sem dúvida nenhuma, causar esse efeito de humor e nesse finalzinho também esse efeito de pena, né, desse protagonista que queria ser um escargot. Vamos lá para as nossas alternativas. O que a questão está pedindo da gente? E assim descobriu que quem nasceu para lesma nunca chega a escargot. Mesmo viajando de carona em certas alfaces, principalmente viajando de carona em certas alfaces. O trecho sublinhado constitui uma espécie de provérbio inventado pelo cronista. Quanto ao sentido, o trecho sublinhado aproxima-se do seguinte provérbio. Então, olha só, o texto diz que ela nasceu lesma e por mais que ela tentasse de alguma maneira ser um escargot, ela nunca conseguiria ser um escargot. Pessoal, vocês percebem que há uma intertextualidade, né, que é aquela retomada de um outro texto de maneira subentendida dentro desse texto. Observem aqui esses provérbios conhecidos. Pau que nasce torto, morre torto. O sol nasce para todos, a lua para quem merece, diz a letra B. A letra C, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Há 1000 modos de morrer e um só de nascer. E ninguém nasce sabendo. Qual dessas alternativas vocês acham que se aproxima do sentido dessa crônica? É óbvio que só pode ser a nossa letra A. Pau que nasce torto, morre torto, ou seja, quem nasceu de um jeito vai morrer daquele jeito. É o caso da lesma, que nasceu lesma, não poderia se tornar escargot. E aí, Manu, tem alguma dúvida sobre esse assunto agora pra gente? Quais são os outros tipos de intertextualidade, professora Lana? Então, Manu, a intertextualidade, como eu disse para vocês, ela é aquele tipo de texto, é um texto que faz referência a um outro texto. Essa referência pode ser feita de maneira direta, como é o caso, por exemplo, da alusão, né? Eu faço alusão a um outro texto, uma referência. Ele pode ser uma intertextualidade direta. Eu posso fazer uma citação, citar algum trecho de uma outra obra. Existe também a paródia, né, que é quando eu falo, eu uso um texto para falar o contrário dele, através de um recurso humorístico. Nós temos também a paráfrase, que é falar a mesma coisa, só que em outras palavras. Ou seja, a intertextualidade é quando eu tenho dois textos e um texto retoma a ideia de um outro texto. Certo, Manu? Então vamos lá à nossa próxima pergunta. Ela diz assim, ó, é sobre o mesmo texto, o EASIS 2021. Está empregado em sentido figurado o termo sublinhado em. A letra A diz o seguinte: não passamos de criaturas desprezadas. A palavra desprezadas aí está no sentido figurado. Este argumento não convencia a insatisfeita lesma. Insatisfeita também está no sentido figurado, vocês acham? Para isso, traçou um plano. Tinha de dar um jeito de acabar em uma cozinha refinada. Foi até a horta a doida velocidade de 0,5 km/h, diz a letra D, e a letra E, o que deixou a lesma indignada. Eu não sou óleo queimado. Pessoal, vamos observar aqui com calma. Desprezadas está no seu sentido usual, não é uma palavra que está sendo usada no seu sentido figurado, né? A letra B diz assim: este argumento não convencia a insatisfeita lesma. Bem, insatisfeita está no sentido do dicionário, ela de fato estava insatisfeita, então não pode ser a letra B. A letra C fala em cozinha refinada, é apenas um adjetivo, significa que a cozinha de fato era refinada, então também não pode ser a nossa resposta. A letra D diz que ela foi até a horta a doida velocidade. Espera aí, a velocidade pode ser doida? Isso não é uma característica humana que está atribuindo a velocidade? Então, nesse caso, a palavra doida está sendo usada no seu sentido figurado, só pode ser ela a nossa resposta. Foi até a horta doida. Não poderia ser a letra E, porque indignada significa exatamente indignada, que é como está no dicionário. Portanto, sentido figurado, somente a letra D de dado. E aí, Manu, você está com dúvida em relação a esse assunto? Traz para a gente a sua dúvida, para a gente esclarecer. Vamos lá. Professora, explica pra gente o que é o sentido figurado de um termo ou expressão. Então, Manu, sentido figurado é quando eu uso uma palavra fora do seu sentido usual. Quando eu coloco uma carga de sentido diferente daquele seu sentido usual. Vou dar um exemplo para você, Manu. Se eu disser assim, a flor é bonita. A palavra flor, ela significa de fato flor, portanto está no seu sentido denotativo, é de acordo com o sentido do dicionário. Agora, se eu disser, a Manu é uma flor, significa que você é bela,
que você é uma menina bonita, então percebe que a palavra flor está se referindo a você. Então está fora do seu sentido usual, seu sentido conotativo ou sentido figurado, que é como a gente chama, certo? Esclarecer sua dúvida? Então vamos agora para a nossa próxima pergunta. Pergunta de número 3 diz assim: o EA-CIS 2021. Na crônica, a lesma deseja tornar-se um modelo para as outras lesmas? Vocês acham mesmo que a lesma ela queria que as outras lesmas seguissem o exemplo dela? A letra B diz assim: percebe que a insignificância pode trazer algumas vantagens, mas a lesma não queria ser lesma, ela queria deixar de ser lesma, porque ela acreditava que isso era insignificante, para se tornar um escargot. Então a letra B também está fora, né? A letra C diz assim: anseia por morrer na mais completa insignificância, é completamente contrária à mensagem do texto, ela queria virar um escargot, isso é notável, né? Enxerga a própria morte como uma possibilidade de afirmação. Essa é a nossa resposta, né? Porque afinal de contas, as outras lesmas falaram para ela que ela poderia morrer, que ela seria devorada, mas ela disse que ainda assim preferia esse estilo de vida, porque afinal de contas, até a morte, ela é épica para quem é escargot, na opinião da lesma. Então, a letra D é a nossa resposta, mas vamos observar o que diz a letra E. Acaba por entender que os escargots também têm seus problemas. Ela tinha uma visão tanto quanto utópica, né? Ela idealizava muito a vida dos escargots, então essa não é a resposta, só pode ser a letra D mesmo. Certo? Vamos agora para a nossa última pergunta. O que diz aqui? Questão da UEA CIS 1 2021 diz o seguinte: contribui de modo decisivo para a construção da crônica, sobretudo o recurso. Você lembra que quando eu falei lá no início da crônica que ela trabalhava com esse recurso de humor, com esse recurso... a gente tem até uma certa pena da lesma que não consegue se tornar um escargot. Então esses são os efeitos de sentido que esse autor tentou produzir em você que está lendo esse texto. Mas vamos lá. Qual dessas figuras de linguagem vocês acham que é aquela figura de linguagem que se faz mais presente dentro do texto? Ou seja, é um efeito de sentido que o autor usa para chamar a sua atenção. A letra A diz que é um paradoxo. Lembre-se que paradoxo é quando eu tenho duas palavras em sentidos opostos, né? Não temos essa figura de linguagem dentro do texto, então a letra A não pode ser nossa resposta. A letra B fala que ele recorre a um pleonasmo, que é uma repetição viciosa, tipo subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, não tem nada a ver com aquilo que está sendo trabalhado no texto. A letra C fala que é personificação. Queridos, a personificação é quando eu atribuo uma característica humana a um ser que não é humano, que é inanimado ou que é um animal. Então, se você perceber, a lesma, lá no conto, lá na crônica, ela tinha sonhos, ela almejava ser um escargot, e isso é uma característica humana e não de animais. Então, obviamente, a resposta é a nossa letra C, a lesma é personificada. Eufemismo, só para a gente não ficar com essa dúvida, eufemismo é uma suavização, né? Uma expressão que causaria estranhamento, e aí o autor resolveu amenizar aquela expressão. Por exemplo, ao invés de falar morrer, partir dessa para melhor, não foi o que aconteceu dentro desse texto, né? Hipérbole é o contrário de eufemismo. No caso, é um exagero, né? Quando você exagera uma expressão para um efeito de sentido justamente de exagero. Certo, meus queridos? Então, na aula de hoje, nós aprendemos a respeito dos efeitos de sentido, revisamos um pouquinho aí da intertextualidade, revisamos também um pouquinho das figuras de linguagem que estão dentro desse bloco de assuntos, e esses assuntos são assuntos importantíssimos aí para o vestibular da UEA, certo? Então, siga o Preveste em todas as nossas redes sociais. Eu aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.